Atividade 2, unidade 2, módulo, manejo de rejeitos e estéreis de mineração. Devido aos impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos da atividade mineira, vamos apresentar as alternativas, os métodos de disposições de rejeitos sólidos da mineração. Essas alternativas estão sendo estudadas e aplicadas, têm o objetivo final de reduzir as áreas que esses depósitos de resíduos ocupam, diminuindo assim os danos ambientais e driblando o endurecimento dos órgãos governamentais para a construção e alteamento de barragens. Desta forma, citamos estes métodos: empilhamento a seco, empilhamento drenado, codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos, deposição em cava e deposição subterrânea. Empilhamento a seco, técnica bastante antiga, muito aplicada nas empresas que trabalham com alumínio, para dispor de maneira viável os rejeitos da alumina. É uma técnica da disposição de rejeitos filtrados em pilhas, utilizando filtros. Os rejeitos são filtrados e depositados como empilhamento a seco, eliminando a necessidade de barragens. No empilhamento a seco, o rejeito fino sofre adensamento nos espessadores até teores de sólidos elevados, acima de 50%, e são bombeados para um reservatório onde sua superfície é exposta à evaporação, com teor de sólidos crescentes até valores da ordem de 80%. As vantagens desse método é que a operação é realizada com terraplanagem, minimizando os custos operacionais. Além do fato que assegura a estabilidade do empilhamento. Empilhamento drenado. Este método adota uma estrutura drenante que não retém a água livre que sai dos poros dos rejeitos. O empilhamento drenado libera esta água por meio de um sistema de drenagem interna, de grande capacidade de vazão, ligado aos rejeitos do reservatório. As vantagens deste procedimento, no caso, para a concentração magnética, que são realizados a seco, e o rejeito é depositado em forma de pilhas e barragens, sendo assim um tipo de empilhamento de baixo impacto ambiental. Dito de outro modo, diminui bastante a mobilidade do rejeito em caso de acidente. Codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos. Disposição compartilhada. O rejeito e ou estéreis não passa por um processo de mistura antes de serem dispostos no local. A codisposição mistura os rejeitos ou mesmo rejeitos e estéreo logo após o processo de disposição. Essa metodologia consiste em combinar os estéreis que possuem granulometria mais grosseira com o rejeito com granulometria fina. A codisposição pode ser realizada com três possibilidades: mistura do estéreo-rejeito, injeção dos rejeitos no depósito de estéreo, disposição do rejeito em camadas finas nos depósitos de estéreo. Eu elenquei duas vantagens para cada um dos métodos. No caso do codisposição, uma das vantagens é a redução de volume, melhoria das características geotécnicas e de densidade da mistura de rejeitos. Há também a redução de comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduos. Já no método de disposição compartilhada, uma das vantagens é a redução de comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduos e a recuperação da área minerada. Vamos agora falar sobre a deposição em cava. Existem diversos métodos de disposição de resíduos da mineração, e dentre eles a utilização da cava para tal finalidade. A disposição desses resíduos, utilizando a cava de uma mina exaurida, já é uma prática bem aceita em muitos países e abrange a acomodação de resíduos provenientes da mineração, refugos de outras atividades, lixos e esgotos. Portes, em 2013, afirma que a disposição em cava é o mesmo processo de disposição em pit, que foi dita também por Sobrinho em 2014 e Lozano em 2006. Desta feita, a disposição do material pode ser realizada depois da extração completa do minério, que aí depois você realiza a deposição, ou concomitantemente à extração do minério. Abaixo eu expus aí uma figura demonstrando um exemplo de deposição por pit. Em A, acontece depois da extração do minério, e em B, acontece concomitante à extração do minério. Em A, a gente vê aí que se preenche com material até que fique acima do nível da água subterrânea, ao nível freático natural, mais ou menos aí cerca de 0,6 metros. Você vai e faz uma impermeabilização
nas paredes da cava e na base da cava com geotêxtil, argila, um geossintético, para você vir no ponto de descarga jogar os seus rejeitos. A outra deposição em pit que eu mostrei acontece concomitante à extração do minério, né? Na camada, na zona onde já foi extraído o bem mineral, você faz uma impermeabilização, colocados diques compactados, a gente vê aí um alteamento futuro de futuros diques, conforme o avanço do pit com a explotação do minério do outro lado aí da cava, né? A gente tem que entender o seguinte, que essas cavas não podem comportar todos os tipos de resíduos. É necessário realizar um estudo avaliando as questões geotécnicas da cava, além da caracterização geoquímica e hidrogeológica do resíduo, avaliando em conjunto qual será o método utilizado. Tem várias vantagens, mas aqui eu destaquei duas vantagens desse método. É a estabilização das paredes da cava e o ganho estético. Deposição subterrânea. Em uma mina subterrânea, a deposição dos rejeitos pode ser realizada preenchendo os locais onde for executada a explotação do minério de interesse em subsuperfície. Esse tipo de procedimento já se torna uma medida mitigadora sobre os impactos ambientais visíveis no meio, no ambiente externo. Parênteses. Diferentemente em relação com a mina a céu aberto, onde os impactos visíveis externamente são mais caracterizados e observados na paisagem do bem explotável. Fecha parênteses. Deste modo, Figueiredo, em 2007, explica que a disposição dos rejeitos para realizar o preenchimento de minas subterrâneas pode ser realizado como uma polpa convencional, como pasta ou mesmo como material consolidado, que normalmente é feita simultaneamente com o método de lavra, conhecido como cut and fill, pelo qual o material de enchimento, resíduos, rejeito ou estéreo, faz o preenchimento dos realces produzidos da explotação do minério. Dependendo da demanda do processo, temos duas práticas de técnicas de preenchimento. A primeira, o preenchimento com o objetivo de formar um novo piso, é uma das técnicas e é usado para realizar o desmonte de fatia de minério acima da área lavrada. Nessa situação, o preenchimento ocorre perto da lavra de minério e pode ser feito com rejeitos da usina em conjunto com minério e areia, que é os dito backfill ou pastefill. A segunda técnica é utilizada quando é necessário o preenchimento da câmara ou realce para assegurar a manutenção da estabilidade do maciço rochoso. O preenchimento aqui pode acontecer no processo de lavra ou ainda quando a mina for fechada e pode ser executado com uma argamassa, composta de rejeito e ou estéreo, areia e cimento. Aqui eu coloquei aí um tipo de uma mina subterrânea, bem simples, com um shaft principal, tendo ali um poço de ventilação, tem ali 3 níveis principais, rampas, passagem do minério que cai por gravidade até ali o elevador, que sobe ali no shaft principal, com a torre de içamento lá na parte externa. A gente vê aqui um espaço onde já foi minerado, e aí o minério propriamente dito, onde que vai ser realizada a sua explotação através aí dos trabalhos dos colaboradores dentro da mina. E através dessa figura eu posso dizer quais são as vantagens de uma deposição subterrânea. Primeiro, é uma deposição realizada em subsuperfície, evitando os impactos ambientais visíveis da paisagem externa. Segundo, é na questão da segurança do trabalho dos colaboradores dentro da mina subterrânea, pois essa deposição desses rejeitos em subsuperfície assegura a sustentação das paredes escavadas durante a explotação do minério de interesse, como, por exemplo, o espaço minerado na figura ao lado. E, por fim, aqui eu mostro duas figuras retiradas do Google Earth, onde eu mostro uma caracterização de uma mina a céu aberto na região da Baixada Cuiabana, perto de Cangas, aqui perto de Poconé, na Baixada Cuiabana. Mina a céu aberto, você vê a diferença em relação à mina subterrânea na região de Peixoto de Azevedo, da PA Gold, mostrando a diferença de um trabalho de céu aberto em relação à mina subterrânea. No céu aberto você vê aí suas cavas todas abertas, todas inundadas, com seus rejeitos todos distribuídos de forma aleatória na paisagem aí, e já na subterrânea não, você vê uma organização melhor, provavelmente eles utilizam ali o material para poder voltar para dentro da mina subterrânea e fechar onde já foi extraído. Fim e muito obrigado. É isso aí.